primeiramente eu gostaria de agradecer o convite. Nova Chavantina é uma cidade que eu tenho muita gratidão. Me formei em turismo aí e depois eu segui com a área acadêmica. Eu fui fazer mestrado e atualmente estou no doutorado, ambos pela UFMT. Mas a arte sempre me acompanhou, né? Desde que eu era criança. Então, aos 8 anos, meus pais me colocaram em um curso de desenho e pintura e aí eu comecei a desenvolver meus primeiros traços. Mas a turma de crianças se desfez e eu queria continuar. Então a professora fez uma proposta para eu seguir na turma de adultos para ver se eu iria me adaptar. Eu acabei me adaptando e comecei a conhecer as diferentes técnicas e seus usos. Eu passei pela aquarela, pela tinta a óleo, pelo giz pastel, grafite, pelo lápis de cor. Fiz um estudo também sobre Van Gogh, Claude Monet, trabalhei com sementes de cerrado, passei também pelos retratos, mas confesso que eles não me atraíram, né? E também não me atraem até hoje. E aos 13 anos eu parei com o curso, né? Veio a fase de escola. Aos 17 anos eu também fui fazer um intercâmbio no México e lá eu morei durante um ano e tive contato com um grande artista mexicano e ele acabou trazendo para mim, resgatando, né, essa questão da arte que eu estava adormecido por muito tempo, né? E aí eu comecei a fazer pinturas lá, vendia também, né, viajava com esse dinheiro, cheguei a fazer uma exposição em um cassino também. E um ano depois eu retornei ao Brasil e segui pintando, mas agora com toda a influência que eu trouxe do México, né? Comecei a pintar também em tecidos, fiz vários painéis e eu cheguei a uma conclusão que eu queria uma tinta que me desse mais liberdade, né? A tinta a óleo ela é uma tinta que demora um pouco mais para secar, o custo dela também é um pouco mais alto. Então eu queria também pintar em diversas superfícies, não somente na tela. Eu cheguei na tinta látex, uma tinta com custo-benefício bem mais barato e com a liberdade que eu queria também, né? E a facilidade de encontrar em qualquer loja de material de construção, né? Aí eu comecei a pintar os móveis de casa, comecei a pintar as paredes. E meus pais sempre me apoiavam, né? Até hoje. Sempre tive a liberdade com as paredes brancas lá em casa. Comecei a pintar na madeira. Eu preparo as minhas telas. Então eu compro as placas de MDF, em torno de 18 milímetros mais ou menos. E faço todo um preparo antes. Então primeiro eu lixo ela pra tirar essas rebarbas que ficam, né? Eu corto onde eu compro, nas lojas de material de construção, né? Ou nas madeireiras também, né? E aí eu lixo, passo látex branco, espero secar e aí eu venho com a arte em cima. Então agora eu vou mostrar pra vocês, né? Como que eu faço esse primeiro preparo. Caso vocês não tenham uma lixadeira em casa, vocês podem também fazer com as mãos. É um pouco mais trabalhoso, mas também o resultado também dá certo. E todo esse processo você faz na tela toda. E aí agora o próximo passo é o látex branco.
enquanto a tela seca, a gente inicia o processo de preparo das tintas. Eu compro essa lata de 3.600, látex branco, e as bisnagas coloridas. E aí eu vou preparando as tintas de acordo com o tom que eu quero. Então eu aconselho, quando forem mexer com a tinta, utilize uma roupa que possa sujar, porque o látex não sai da roupa, embora a base seja água, eles acabam manchando as roupas. Tenha sempre um paninho também com vocês, uma colher e as vasilhinhas, né? Pode ser de margarina, de creme de cabelo, algum recipiente que tenha a tampa que lacre bem a tinta. Eu aconselho que se faça pouca tinta, porque o tempo de secagem da látex ela é bem rápida. Então utilize somente a tinta que você vai utilizar para aquela pintura naquele dia. E aí, de acordo com o tamanho do seu quadro, você vai produzindo a quantidade de tinta que você precisa. Então a gente coloca a tinta látex branca no potinho. E eu quero fazer o marrom. Então qual é o tom, né, do marrom? É o azul, a mistura, né, e o vermelho. E eu misturo com o pincel mesmo, e assim. E aqui eu chego no tom de marrom que eu quero para minha pintura. Bom, a primeira técnica, ela é com uma figura arredondada ou ovalada. A exemplo, essa flor. Ela é redonda, né? Então você passa esse círculo para o papel. Ela possui um núcleo central, então você passa para cá também, e 5 pétalas. Então você pode fazer essa divisão de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Depois você observa como que é o formato dessa flor. Então ela tem esse formato arredondado. Então esse formato arredondado tem que chegar até essa linha final. E assim você faz com todas as partes. E nós temos também ainda uma folha, 2 folhas. Então você pode estar traçando um círculo maior no entorno dessa flor e marcando o posicionamento dessas folhas. No caso, vem, bate aqui nesse círculo final e essa nesse outro círculo até o final. Então, aqui temos uma flor já desenhada. Bom, a segunda técnica que eu vou mostrar para vocês é através da divisão de uma imagem. Como que você divide a imagem e passa ela para o papel. Então, a gente precisa de uma régua, um lápis,
pode ser o lápis mais fraco, né, o lápis B, e uma borracha branca também para iniciar o desenho. Então a gente divide a imagem, né, no caso aqui deu 6 centímetros, a metade será 3, né? E aqui no caso deu 4,5, então a metade será 2,25 aproximadamente, né? Então a gente traça uma linha de divisão da imagem, né? E para vocês que estão iniciando, seria interessante também tracejar mais uma linha aqui para facilitar. Mas para quem já tem uma experiência com desenho, pode deixar apenas os 4 quadrados mesmo, né? Então a gente traça a linha de divisão. Se alguém se sentir mais confortável ainda, pode também tracejar uma outra linha de divisão, mas nós vamos trabalhar com essas. E no papel você também faz o mesmo. E aqui eu já tenho uma imagem que eu fiz. Então, o que eu aconselho? Quando você for passar cada pedaço desse para o papel, utilize sempre um outro papel para que o seu olhar fixe somente nesse triângulo, vamos supor. Então, o que eu tenho dentro desse triângulo? Eu tenho o bico, certo? Do tucano, a ponta do bico. Então, percebam que o bico dele encosta na linha, né? Mas essa parte não chega a encostar na linha, né? Aí você traceja. E observe também, por exemplo, essa mancha aqui do bico dele. Ele esbarra nessa outra linha, mas não ultrapassa ela. Então, essa mancha vem somente até aqui. Então, você tem que analisar cada pedacinho da imagem, né? E assim você segue fazendo com todas as outras imagens, né? Então, aqui já tenho um tucano já pronto. Então, cada imagem dessa tá compondo um quadrantezinho de desenho, né? E assim você pode fazer com diversas fotos, né? Essa técnica da divisão que vai te auxiliar muito no desenho. Então, quando uma pessoa me faz uma encomenda, eu pesquiso, né, sobre a encomenda que ela quer, o tipo de desenho, pergunto quais são as cores básicas que querem, né, as cores preferidas também, que querem que vá numa pintura. Então, como exemplo, assim, eu trouxe para vocês esse pássaro, a pessoa me pediu, que é o juruva, e me pediu também tons de verde, como se fosse uma mata de fundo. Então, eu cheguei nesse processo. Então, eu não trabalho com as mesclas das tintas. Eu trabalho com os tons separados. Então, o que eu faço? Primeiro, né? Todos os tons de vermelho eu pinto. E depois, todos os tons de amarelo eu preencho também. Assim, evita de você ficar limpando o pincel o tempo todo. E depois, por último, né? Vem o acabamento com os traços pretos. Bom, aqui nós já temos nossa tela já seca, então eu delimitei esse quadrado aqui só para dar uma demonstração, mas imaginem que essa seja a tela toda. Então eu trouxe como um exemplo uma pessoa que pediu para eu pintar um coração, né? Então eu já fiz um esboço aqui no papel e agora eu venho para passar para a tela.
não se esqueçam de preencher todos os espaços em branco. E não se preocupem de entrar dentro da outra cor. O acabamento preto é o que vai definir o desenho. Então no início parece que ele vai ficar meio feio, mas não se preocupem. Quando a gente faz o contorno com preto, dá todos os retoques, aí o desenho começa a encorpar, ganhar mais vida, né? E como vocês puderam observar, eu primeiro utilizei tudo que vai a tinta vermelha, depois tudo que vai a tinta verde, depois tudo que vai a tinta azul. Então, né, como eu já mencionei, facilita na questão da limpeza dos pincéis. E uma vez que já está tudo preenchida a tela, agora você tem que esperar secar a tinta para a gente poder vir com o preto, porque senão você vai acabar borrando. Bom, agora que todos os espaços estão preenchidos, né, e nossa tinta está seca, né, agora a gente vem com um pincel mais fino, né, sempre com o apoio aqui de um pano para a gente tirar o excesso e fazer o contorno com o preto, que eu particularmente é a parte da pintura que eu mais gosto, né. Então você, como a tela já está seca, se você não tiver tanto a questão assim do apoio com a mão, você pode já encostar na tela.
de trabalhar com esses pontilhados, né? Então você pode estar utilizando uma canetinha antiga, já sem tinta, né? Você mergulha ela na tinta preta, pode até tirar o excesso aqui fora. E aí você vai trabalhando os pontilhados no quadro. Bom, e agora nossos pontilhados já estão prontos, né? E a gente pode ir criando outros desenhos, né? No entorno dele. Esses movimentos, que é um movimento que eu gosto bastante também, né? E aí, vai criando. Com o pincel mesmo. E aí fica de acordo com a criatividade, né, de cada um. Bom, esse aqui foi um exemplo simples que eu trouxe para vocês, mas é assim que a gente inicia. Eu iniciei desenhando uma maçã e a gente tem que ter paciência com a gente quando a gente aprende algo novo, né? Então, é um coração, mas ele pode também ser treinado de diversas formas, né? Assim como uma maçã, assim como uma flor, o desenho de uma nuvem. Então a questão é ir treinando, desenvolvendo sua criatividade, né, através das cores, através das imagens, e assim a gente segue no caminho da arte. E por último, é o verniz. Eu aconselho o verniz spray, porque ele é totalmente incolor. Apesar de você comprar sprays, verniz, que não são spray, incolor, ele deixa um pouco amarelado. Então, o spray verniz, ele é totalmente incolor e não vai amarelar as partes brancas de uma tela. E para finalizar a pintura, a gente passa o spray verniz. Eu aconselho fazer essa aplicação com a tela deitada, porque aí não corre o risco de escorrer algum excesso
que possa ter com spray. Então, essas foram algumas técnicas que eu quis passar para vocês. Espero que vocês tenham aprendido com algumas delas. E as influências, né, que eu trago nas minhas pinturas vêm das viagens que eu faço, do contato também com a população local, do meu cotidiano, da minha vivência na natureza, que eu trago também desde criança, né? E então comecem a observar e a treinar também com objetos do seu cotidiano, da sua casa, por exemplo, uma garrafa de álcool, uma fruta, né, uma maçã. E fazendo esses exercícios, quando você sai de casa, você passa a observar as coisas, né, os traços, as pessoas, o contorno de uma nuvem, por exemplo, a forma de uma árvore, as flores. Então, a arte, né, para mim, ela é esse treinamento do olhar. Ela também pode ser a expressão de algum sentimento, a valorização dos povos, da cultura, a valorização do mundo também, né? E principalmente esse sentimento de unidade entre todos os seres humanos e a natureza. Para mim, ela tem essa capacidade de abrir todas as fronteiras. E eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, dizer que nesse período, né, de isolamento, a arte pode trazer bons sentimentos pra gente. O contato com a tinta, ele é sempre muito libertador e me coloco à disposição. Qualquer dúvida, quem estiver iniciando um processo de um desenho, que queira que eu veja, eu estou à disposição de todos. E um grande abraço e um maravilhoso evento.